Boa noite, gente. Vamos hoje estudar ato ilícito. Ato ilícito civil, tá certo? Então, nós vamos aí definir o que é ato ilícito civil e falar das consequências dele. Pois bem, o ato ilícito é a base do conhecimento sobre responsabilidade civil. E nós vamos comentar sobre isso no decorrer. Responsabilidade civil não é nossa matéria. Nós não vamos aqui falar sobre a responsabilidade civil, espécie de responsabilidade civil e consequências, né, da responsabilidade civil. Nós vamos focar em ato ilícito, tá certo? Na configuração do que é ato ilícito. Então, vamos lá. Ato ilícito. O que é ato ilícito? É o ato praticado contra o ordenamento legal, ou seja, contra a lei, e um ato que venha criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, causando danos a terceiros. Então, olha só, o ato ilícito, ele cria, modifica ou extingue relações jurídicas ou extingue situações jurídicas, tá certo? E causa dano a terceiro. Em sentido genérico, o ato ilícito é qualquer ato contrário ao ordenamento legal. Lógico, para o direito civil, o que importa é o ato ilícito em sentido próprio. Vamos falar sobre isso aí. Estou dirigindo meu carro, avancei o sinal. Não fui multado, não bati, não atropelei, simplesmente avancei o sinal. Tá certo? Não houve consequência nenhuma do meu avanço de sinal. É um ato ilícito em sentido genérico. Avancei o sinal, em decorrência de eu avançar o sinal, eu bati o carro. Opa! Aí é um ato ilícito em sentido próprio. Tá certo? Se eu bati, causei dano a alguém, aí é o ato ilícito em sentido próprio. Para que exista ato ilícito, é preciso que o agente venha descumprir um dever jurídico, violando direito alheio e provocando danos, ainda que de cunho exclusivamente moral. Olha só, descumprir dever jurídico. Esse descumprir dever jurídico, ele pode ser, né, e aí o artigo 186 embaixo, pode ser por ação ou omissão voluntária. O que significa isso? Quando eu, devendo agir, não agi. Exemplo típico é a omissão de socorro. Eu devo ajudar e eu não agi. Ato ilícito. Ah, mas eu não sou médico, mas eu posso parar, chamar uma ambulância e dar uma assistência. Não, eu preferi ir embora. Omissão voluntária. Certo? Então, não é só a ação que viola o direito alheio, não. A omissão, quando ela é voluntária, ou seja, quando eu deixei de fazer porque eu não quis fazer e eu deveria ter feito, eu tenho a obrigação legal de fazer, ela também viola direito alheio. Negligência e imprudência. Né? Então, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. No próximo slide, a gente vai ter uma definição do que é negligência e imprudência, e eu também trouxe uma definição de imperícia. O Código Civil anterior falava negligência, imprudência ou imperícia. O atual Código Civil, ele não fala da imperícia. Falando até que, né, a imperícia ela tá intimamente ligada tanto à negligência quanto à imprudência. Eu diria até mais à imprudência, né? Então, todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, olha que interessante. O dano que você provoca na outra pessoa, ele não precisa ser material. Ele pode ser exclusivamente moral. Tá certo? Então, é importante a gente salientar isso.
né, o dano que a pessoa sofre pode ser exclusivamente moral. E aí, o que é o dano moral? Pois bem, dano moral não é um aborrecimento. Dano moral tem que ser grave a ponto de afetar a visão social sobre a pessoa. Então, o simples fato da pessoa estar aborrecida comigo, por exemplo, porque eu atrasei para chegar em determinado local, isso é mero aborrecimento. E hoje, os juízes têm tomado muito cuidado e muitas vezes o que a gente até acha que vai configurar um dano moral, os juízes classificam como mero aborrecimento. Então vamos lá, para digerir um pouquinho mais o que é ato ilícito, né? Ação ou omissão. Então, o ato ilícito pode ocorrer de forma comissiva ou omissiva, contanto que viola o direito de alguém causando dano. Lembra, a omissão tem que ser voluntária. Então, observe. Uma pessoa sofreu um acidente. Eu não socorri porque eu estava indo para o hospital passando mal e que precisava salvar-me. E isso não é uma omissão voluntária, tá certo? Então, para que seja ilícita, a omissão tem que ser voluntária. É preciso que haja dolo ou culpa, né? Então, o ato ilícito sempre depende de ação ou omissão voluntária. E em decorrência dele, cause dano a outra pessoa, né? E, finalmente, vamos falar o que é negligência. É a falta de diligência, sendo mais comum ocorrer em ilícitos omissivos. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês. Imaginem o seguinte: a negligência é a falta de atenção. Então, por que omissivo? Uma enfermeira está no hospital aplicando injeção em todo mundo, né? Tem lá 10 injeções para ela aplicar em 10 pacientes, e ela tem outros pacientes para atender, ela está na correria doida lá sozinha, e aí ela tem que aplicar insulina em um diabético e aplicar glicose em um bêbado, e ela inverte. Aplica insulina no bêbado e a glicose no diabético, né? Isso é negligência. O diabético vem a falecer? Negligência. Tá certo? Então, isso é negligência. Imprudência é quando você possui aptidão para fazer uma coisa, mas quer fazer rápido e tudo e acaba fazendo de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, você é um eletricista, tem aptidão para fazer instalações elétricas, mas na correria você liga dois fios ou esbarra um fio no outro e causa um curto-circuito, tá certo? E a imperícia decorre da prática de determinado ato por quem não possua competência para exercê-lo. Então, eu, por exemplo, eu tenho minha carteira de motorista B e resolvo dirigir uma carreta. E em decorrência de eu dirigir uma carreta para a qual eu não sou habilitado, eu venho a sofrer um acidente. Observem que a imprudência e a imperícia, elas são muito próximas, né? Então, talvez até por isso, a imperícia ela pode ser, às vezes, configurada como negligência e, às vezes, como imprudência, tá certo? Então, assim, dependendo do fato. Então, vou dar um exemplo de imperícia aí, que pode ser confundido com negligência. É uma enfermeira que tem que tirar sangue de alguém, né? E ela nunca fez isso, apesar de ter o curso de enfermagem, ela nunca fez.
aí vai fazer e perfura uma artéria, né? Coitada, né? Mas assim, na realidade ela foi o quê? Ela foi imperita, né? E talvez em decorrência, às vezes, até da correria, isso veio a ocorrer, tá certo? Outras características importantes do ato ilícito: tem que violar o direito de alguém, né? Então, se você pratica um ato contrário à lei, mas não viola o direito de ninguém, não tem que falar em ato ilícito, não em indenização. Né? Quando a gente atua sem agressão à lei ou sem praticar atos legais, não há que se falar em prejuízo, ainda que ocorra dano. Na verdade, a gente vai ver logo abaixo aí que às vezes você age, né, ou inicia a atitude de forma correta e legal, mas depois você abusa do exercício do direito. E aí cabe, sim, ato ilícito, tá certo? Tem que haver nexo causal para responsabilidade civil. Ou seja, é preciso que haja uma relação direta entre o ato que a pessoa pratica ou a omissão que a pessoa deixa de realizar, né, o ato que ela deixa de realizar, e o dano causado. Então, se não houver essa relação direta, também não tem dever de indenizar. Ainda que haja dano ilícito, não há relação direta entre o ato praticado ou a omissão praticada pela pessoa e o dano provocado, não há que se falar, então, em ato ilícito. Agora, o abuso do direito, né? O exercício, você começa com o exercício legal do seu direito e depois você abusa dele, causando prejuízo a terceiro. Então, o que nós estamos falando aí? O policial, no cumprimento do mandado de prisão, entra na casa de uma pessoa, prende a pessoa, mas espanca, né, a pessoa que está sendo presa. Isso é um abuso de direito. Aí cabe ato ilícito. Quem é o responsável? Normalmente o Estado, uma vez que ele é agente público, né? Atua a favor do Estado. Bom, gente, sobre ato ilícito nós vamos ficando por aqui, né? Lembrando a vocês que é importante que vocês peguem o livro de doutrina, estudem, né? E qualquer questionamento nós estamos às ordens. Boa noite para vocês, fiquem bem.